Trabalho e potencial elétrico. Nós vamos falar hoje do potencial elétrico. Para que uma carga elétrica se movimente dentro de um material condutor, ela deve receber uma determinada quantidade de energia, assim como qualquer outro objeto ou partícula. Essa energia recebida pela carga elétrica é utilizada para que ela se movimente de um determinado ponto ao outro ponto do espaço. Se ela recebe mais energia, pode percorrer distâncias maiores. Se ela receber menos energia, ela vai percorrer distâncias menores. Essa energia elétrica fornecida à carga faz com que ela se movimente, uma vez que a carga elétrica fica submetida à ação de uma força, também de origem elétrica, dada pela lei de Coulomb, ali como nós estudamos anteriormente a força elétrica a partir da lei de Coulomb ali, que irá produzir um deslocamento na carga elétrica. Assim dizemos que essa força que produz deslocamento realiza um trabalho sobre a carga elétrica em questão. O potencial elétrico produzido por uma carga elétrica putiforme ao trabalho realizado pela força elétrica por uma unidade de carga para deslocar a carga elétrica do ponto aonde ela se encontra até o infinito. Então essa questãozinha em vermelho ali é a definição do potencial elétrico, certo? Potencial elétrico, continuando lá. O potencial elétrico também pode ser chamado mais tecnicamente de tensão elétrica. Então, quando vocês escutarem tensão elétrica, eu estou falando do potencial elétrico. Ou ainda, diferença de potencial, conhecida como a DDP. No Sistema Internacional de Unidades de Medidas, o SI, a unidade de potencial elétrico é o volt, representado pela letra V maiúsculo. Atenção! Popularmente, a tensão elétrica é conhecida como voltagem. Essa é a voltagem como tensão elétrica, é um modo conhecido popular. E esse é um termo popular, não técnico-científico, e por isso não será utilizado nesse material, tá? Então, a tensão elétrica não é a mesma coisa como voltagem, né? É um termo popular. Matematicamente, após uma pequena dedução matemática, podemos calcular o potencial elétrico através da equação. Então, para a gente calcular o potencial elétrico, o que nós precisamos ter? Ou o trabalho dividido pela carga de prova, ou ainda, se eu tiver uma carga geradora e o meio onde ela se encontra, ou se for o vácuo, dividido pela distância que separa essa carga do ponto, né? Então, eu posso usar essas duas formas para eu calcular o potencial elétrico. Então, o V quer dizer potencial elétrico, o K, a constante eletrostática do meio, o D, a distância da carga elétrica do ponto que queremos saber o potencial, sempre em metros, a distância está em metros, se tiver em centímetro tem que dar uma arrumadinha ali. O trabalho é representado por Joule, carga elétrica de prova em Coulomb, carga elétrica geradora em Coulomb também. Vamos pôr na prática essas fórmulas ali nos exemplos que vêm para frente. Mas antes disso, continuando no potencial elétrico, quando temos vários campos elétricos agitando uma região, o potencial elétrico num ponto P qualquer é a soma algébrica dos potenciais originados por cada carga no ponto considerado. Por exemplo, aqui eu tenho várias cargas, ó, separadas a várias distâncias desse ponto P. Eu quero saber o potencial elétrico no ponto P.
Basta eu somar o potencial elétrico de todas as cargas que envolver aquele ponto P ali. Eu vou ter o potencial elétrico no ponto P. Beleza? Exemplo 1. Então, vamos fazer o exemplo 1 e o exemplo 2. Só deixa eu mudar aqui. Vamos usar a linha. Por aqui para ficar mais fácil de nós resolver. E tem mais espaço. Então, o exemplo 1. O trabalho realizado pela força de interação elétrica para deslocar uma carga de prova de 5 coulomb, então ele diz que é uma carga de prova. Então, esse é o nosso Q pequenininho. Então, o Qzinho é 5 coulomb. Do ponto A ao infinito do campo é de 100 joule. Quem que é 100 joule? Ó, é o trabalho. Então, vou usar esse T para o trabalho, 100 joule. Determine o potencial elétrico no ponto A. Potencial elétrico eu represento pela letra V, mas ele é no ponto A. Então, vamos calcular. Então, lembra lá que nós tínhamos duas formas? Então, eu vou usar a primeira, que o potencial elétrico é o quê? É o trabalho dividido pela carguinha de prova. Então, o potencial elétrico aqui vai ser quanto trabalho? 100. Qual é o valor da carguinha? 5. 100 divididos por 5. 20. Como é potencial elétrico do ponto A, é em volts. Então, pronto. Aqui eu sei que o potencial elétrico no ponto A é 20 volts. Prontinho. Calculei essa questãozinha. Tranquila, bem simplesinho. Alguma dúvida? Tudo ok? Mande um sim lá para mim. Tranquilo? Querem que eu repita? Bem simplesinho essa, né? Vamos fazer o próximo. Então, o próximo nós temos aqui. Determine o potencial elétrico de um ponto P. Opa, ele quer o potencial elétrico de um ponto P, situados a 2 metros. Tá em metros a distância, tá ok. De uma carga geradora, agora nós temos um Qzão, de menos 6 microcoulomb. Lembrando que o micro vale 10 na menos 6, né? Esse é o valor do micro. Localizada no vácuo, então o K no vácuo é 9 vezes 10 na nona. Então aqui eu tenho distância, carga geradora e constante do vácuo. Então eu vou usar a fórmula potencial elétrico é igual a constante do vácuo, que multiplica pela carga geradora, que divide pela distância. Certo? Então, aqui nós vamos substituir o valor. O potencial elétrico no ponto P vai ser 9 vezes 10 na nona, vezes menos 6 vezes 10 na menos 6, porque o micro é na menos 6, dividido pela distância, que é 0,2 metros. Está em metros, não precisa eu transformar. Então, o potencial elétrico no ponto P vai ser 9 vezes menos 6, menos 54. Vezes 10, na multiplicação, repete-se a base e soma os expoentes. Então, eu tenho 9 mais menos 6, dividido por 0,2. Continuando ali, nós temos menos 54 vezes 10
9 mais devo 6, sobra 3, divididos por 0,2. O potencial elétrico vai ser igual a menos 54 dividido por 0,2. Isso aqui vai me dar menos 270 vezes 10 na terceira. Vou arrumar a notação científica. Como que vai ficar essa notação científica arrumada aqui? Ou seja, vou pôr a vírgula aqui, ó. Vou jogar 2 números para trás da vírgula. Vai ficar menos 2,7 vezes 10. Como eu joguei 2 números para trás da vírgula, que foi o 7 e o 0, eu vou somar 2 no expoente. Então, eu tenho 3 mais 2. Logo, o potencial elétrico vai ser menos 2,7 vezes 10 na quinta volts, certo? Potencial elétrico é em volts. Então, é com a letrinha V. Prontinho, resolvi esse probleminha 2 também. Tranquilo aqui? Posso continuar? Preciso repetir? Não? Posso continuar? Então, tá bom. Vamos ver o que vem no próximo slide. Temos o exemplo 3 e 4. Vamos pôr para lá. Então, o exemplo 3 e o exemplo 4. Vamos fazer o 3 primeiro e logo fazemos o 4. Então, exemplo 3. Determine o potencial elétrico no ponto P, ou seja, no ponto aqui em cima, devido às cargas putiformes Q1 e Q2. Vou chamar essa de Q1 e essa de Q2. No vácuo, conforme mostra a figura. Então, elas estão no vácuo. Então, eu quero o potencial elétrico no ponto P. Aqui, como que eu vou calcular o potencial elétrico do ponto P? Eu tenho uma carga Q1. Vamos dizer que aqui é o ponto A e aqui é um ponto B. Então, o potencial elétrico no ponto P é a soma dos demais potenciais elétricos. Então, vai ser a soma do potencial elétrico de A mais o potencial elétrico de B. Então, primeiro eu vou ter que calcular o quê? O potencial elétrico de A. Como que vai ficar o potencial elétrico de A? Para eu calcular o potencial elétrico de A, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o quê? A carga de A, que é o Q1 nesse caso, que vale menos 2 vezes 10 nanocoulomb menos 9. A distância que separa essa carga do ponto. Ó, 3 centímetros. 3 centímetros, transformando em metro, vou dividir por 3, vai dar 0,03, certo? E a constante K é 9 vezes 10 na nona. Agora, com esses dados, eu vou calcular o potencial elétrico no ponto A. E vou usar a fórmula. O potencial elétrico é a constante K vezes o Q dividido pela distância. O potencial elétrico vai ser 9 vezes 10 na nona vezes o Q, que é menos 2 vezes 10 na menos 19, divididos por 0,03. O potencial elétrico no ponto A vai ser 9 vezes menos 2, menos 18. Como aqui ó, eu tenho 10 na 9 positivo e 10 na 9 negativo, vai dar 9 mais menos 9 dá 0, todo número elevado a 0 é 1, então vai sumir ali, divididos por 0,03. Se eu dividir 18 negativo por 0,03, o que vocês vão achar lá? Menos 600 volts. Esse é o potencial elétrico no ponto A. Então, aqui nós vamos ter que no A
é menos 600. O que nós precisamos fazer? O do ponto B. Como que eu vou fazer do ponto B? No mesmo estilo que eu fiz o DA. Só que a carga agora é 5, então a carga de B é 5, ó, é nanocoulomb, também é 10 na menos 9. A distância é 5 centímetros, que vai dar em metros 0,05 metros, tá? E é no vácuo. O K é o mesmo. Então, vamos continuar aqui. Então, vai ficar 9 vezes 10 na nona, vezes 5 vezes 10 na menos 9, divididos por 0,05. No ponto B, 9 vezes 5, 45. A mesma coisa, tenho 9, vou dever 9, vai zerar ali, todo número elevado a zero é 1, divididos por 0,05. Fazendo essa divisão aqui, vocês vão achar que o potencial é 900 volts no ponto B. Então, aqui nós vamos ter 900 para somar. Então, tenho 600, devo 600 e tenho 900. Me sobra 300 volts. Então, o potencial no ponto P é 300 volts. Então, a resposta aqui vai ser 300 volts. Esse dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? É parecido com o exemplo 2, que você calculou de um potencial. Aqui você tem que calcular de todos esses aqui nesses pontos, para somar os dois e achar o potencial elétrico no ponto P que ele queria ali. Certo? Fazendo todo esse processo, chega na resposta bem tranquilinho aí. O exemplo 4... Vamos fazer o 4 agora. O exemplo 4. Uma carga Q, né? Uma carga Q de 5 nanocoulomb, é a mesma coisa. Nano é 10 na menos 9. Tem um potencial elétrico de 10 volts. Opa, ele afirmou que o potencial elétrico é de 10 volts no ponto P. Então, no ponto P. Localizado no vácuo, 9 vezes 10 na nona. Qual é a distância dessa carga ao ponto? Ele quer saber a distância. E nós vamos achar a distância em metros. Quando já tem os dados prontos, quando nós achamos a distância, ela já vai estar em metros. Eu vou usar a mesma fórmula. Ó. Potencial elétrico igual a K vezes Q dividido pela distância. Como eu quero a distância vai vir multiplicando aqui, ó, aqui em cima, multiplicando o potencial, e o potencial vai passar para baixo dividindo. Então, vai ficar distância igual a K vezes Q dividido pelo potencial elétrico. O D trocou de lugar com o potencial. Jogando os dados na fórmula, 9 vezes 10 na nona, vezes 5 vezes 10 na menos 9, dividido por 10. Percebam aqui, ó. Posso cortar esses dois também. A distância vai ser igual a 9 vezes 5, 45, divididos por 10. 45 divididos por 10, a distância vai dar 4,5 metros. Prontinho. Achei a distância. Fechou o exercício. Queria a distância, 4,5 metros aí. Beleza? Vamos continuar lá nos slides, então. Agora nós vamos falar um pouquinho da energia potencial elétrica. Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de
produzir forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação entre as cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial que pode ser transformada em energia cinética, no caso em que uma das cargas seja móvel, por exemplo. Energia potencial elétrica é uma forma de energia relacionada à posição relativa entre pares de cargas elétricas. Então, isso que é uma energia potencial elétrica. Como que eu calculo a energia potencial elétrica? É igual ao potencial elétrico vezes a carga elétrica de prova. Bem simplesinho essa fórmula aqui, tá? Então, essa fórmula é para a gente calcular a energia potencial elétrica. Aonde a energia potencial elétrica também é em joule, o potencial elétrico é em volts e a carga de prova é em coulomb, certo? Então, vamos para os exemplos 5, 6 e 7 sobre energia potencial. A energia potencial elétrica de uma carga Qzinho situado num ponto P de uma carga elétrica vale 40 joule. Calcule o potencial elétrico no ponto P. Então, ele quer saber o potencial elétrico. Então, ele disse que a energia potencial é 40 joule. Calcule o potencial elétrico no ponto P quando a carguinha de prova é 2 coulomb. Certo? Então, vamos usar a fórmula. Energia potencial é igual ao quê? O potencial elétrico vezes a carguinha de prova. Como eu quero o potencial elétrico, a carguinha está multiplicando. Então, vai passar dividindo. Então, nesse caso, vai ser o quê? O potencial elétrico dividido pela carguinha de prova. Vai ser 40 divididos por 2. Logo, o potencial elétrico vai ser 20. 20 o quê? 20 volts. Então, o potencial elétrico no ponto P, que é nesse caso aqui, é 20 volts. Tranquilo? Bem simplesinho esse também, né? Uma divisão, não teve notação. Se tiver notação científica, faz sem problema nenhum. Se não tiver, faz dessa maneira aí. Vamos para o exemplo 6. O potencial elétrico num ponto P é de menos 200 joule. Então, o potencial elétrico, aqui é um J maiúsculo. Então, o potencial elétrico no ponto P é de menos 200. É o potencial elétrico, né? Arma lá. Potencial é de menos 200 joule. Calcule. Não, tem uma coisa estranha aqui. Calcule a energia potencial elétrica. Não, tá errado. Só um pouquinho aí. Deu bug aqui no sistema. Aqui no slide eu tenho que arrumar o exercício. Nós já volta lá. Só deixa eu fazer uma correção aqui. A gente revisa e ainda fica uma coisinha para trás. Deixa eu pegar o 6 aqui.
Tem um erro de unidade de medida ali só. O potencial elétrico de um ponto P é de menos 200 volts. O correto aqui é volts. Esse é o erro aqui. Que é menos 200 volts. Então, o potencial é menos 200 volts. Calcule a energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica situado no ponto P de um campo elétrico quando o Q de prova é 0,05. Agora ele está certo. Então, ele quer saber a energia potencial aqui. É potencial elétrico vezes a carguinha de prova. A energia potencial elétrica é menos 200 vezes 0,05. Mais com menos, vai dar menos 200 vezes 0,05, vai dar 10, tá? E agora sim que vai ser 10 joule, tá? Então, só houve um errinho ali, nesse caso da unidade de medida. Mas já está arrumadinho ali. Beleza? Alguma dúvida nessa? Não? E agora vamos fazer o 7. A energia potencial elétrica de uma carga Q situado num ponto P de um campo elétrico que vale 4 joule. Calcule o valor da carga Q, sabendo que o potencial elétrico é de 20 volts. Também aqui é volts. Então, o potencial é de 20 volts. A energia potencial elétrica é de 4 joule. E ele quer que você calcule a carguinha de prova, o valor da carga. Então, a fórmula é energia potencial que multiplica o potencial elétrico vezes a carguinha. Eu quero que o potencial está multiplicando o Q, ele vai passar dividindo a energia potencial. Então, nós vamos ter aqui 4 divididos por 20. Que isso aqui dividido 4 por 20 é 0,2 coulomb. Tranquilo? Essa é só isso. A carguinha é 0,2 coulomb aí. Beleza? Posso continuar? Com isso, nós encerramos esses 3 exemplos, né? Vou voltar lá para o slide. Agora aqui no slide nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o trabalho e a diferença de potencial, ou seja, o trabalho e a DDP. Consideramos o campo elétrico criado pela carga Q, carga geradora, o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento de uma carga Qzinho de prova, de um ponto A até um ponto B, pode ser calculado a partir dos potenciais dos pontos A e B, certo? Então, para mim calcular o trabalho para deslocar essas cargas aqui, conforme a figura, a gente pode usar a partir dos os potenciais de A e B. Então, o trabalho de A e B é igual à carga de prova que multiplica o quê? O potencial de A menos o potencial de B. Ou ainda, o trabalho é igual ao Q
vezes a diferença de potencial. O U quer dizer diferença de potencial, ou ADDP. O que é ADDP? O que é o U? O potencial de A menos o potencial de B. A diferença entre esses dois potenciais é chamado de DDP. Então, aqui tem as unidades de medida, né? O trabalho é em joule, o diferença de potencial em volts, o potencial elétrico no ponto A é em volts, no ponto B é em volts, e a carguinha de prova é em coulomb, certo? Então, são essas três fórmulas que podemos utilizar agora nos próximos exemplos aqui. Que vai ser o 8, o 9 e o 10, certo? Então, vamos fazer eles lá. Vou cortar aqui. Exemplo 8. No campo elétrico, transporta-se uma carga de Qzinho de 2 microcoulomb. Então, nós temos uma carga Qzinho de 2 vezes 10 na menos 6, é o que vale o micro, do ponto X até um ponto Y. O trabalho da força elétrica realizado do X até o Y foi igual a de menos 6 vezes 10 na menos 5 joule. Determine a DDP. Quem que é a DDP? É o U. Então, vou achar o U. Então, que fórmula que eu tenho aqui? Trabalho de X e Y é igual a carga de prova vezes a DDP. Então, eu quero o Qzinho vai passar a dividir o trabalho. Então, é aqui que nós vamos fazer a continha. Então, o trabalho é menos 6 vezes 10 na menos 5, dividido por 2 vezes 10 na menos 6. A DDP vai ser menos 6 divididos por 2, menos 3. Na divisão, repete-se a base 10 e subtrai os expoentes. Então, é menos 5 menos o menos 6 de baixo. Menos com menos vai virar mais. Então, vai ficar menos 5 mais 6, que vai dar 1 positivo. Esse aqui é a DDP. Como aqui é 1, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então, posso arrumar isso aqui ainda. Então, menos 3 vezes 10 vai dar menos 30 volts. Então, a DDP, nesse caso aqui, o U é 30 volts. Prontinho, resolvido o exemplo 8. Só dessa maneira aí, bem tranquilinha também. O 9. Uma partícula eletrizada com uma carguinha de prova de 4 microcoulomb, então a carguinha de prova, o Qzinho, é 4 vezes 10 na menos 6. Encontra-se num campo elétrico, a partícula é deslocada de um ponto A, de um potencial de 40 volts, até um ponto B, que tem um potencial de 80 volts. Calcule o trabalho. Qual é o trabalho da força elétrica? Qual é o trabalho para mover o ponto A até o ponto B? Esse é o trabalho.
Então, nós vamos usar a fórmula. Trabalho de A em B é a carguinha de prova que multiplica o potencial de A menos o potencial de B. Então, o trabalho de A em B vai ser 4 vezes 10 dá menos 6, que multiplica 40 menos 80. O trabalho vai ser 4 vezes 10 dá menos 6, que vai multiplicar menos 40, porque se tem 40 e deve 80, vai ficar devendo. Então, o trabalho de A a B vai ser 4 vezes menos 4 vai dar menos 16, tem um zero, menos 160. Vezes 10 dá menos 6. Arrumando a notação científica, vai ficar menos 1,6. Vou jogar dois números atrás da vírgula, o 6 e o 0. Vou somar 2 aqui em cima. Então, vai ficar 1,6 negativo vezes 10 na menos 4 joule. Pronto. Esse aqui foi o trabalho realizado, né? Então, foi de menos 1,6. E por que esse trabalho deu negativo? Porque ele fez um trabalho no sentido contrário da força. Se o trabalho desse positivo, ele tinha feito um trabalho no sentido da força elétrica, certo? E o 10. Opa, apagou tudo. O exemplo 10. Determina DDP. Ele quer saber só DDP. De A até o ponto B. Sabendo que o potencial do ponto A é 50 e do ponto B é 30. Porque ele disse respectivamente. A DDP é o potencial de A menos o potencial de B. Então, o U vai ser 50 menos 30. Logo, a DDP, a diferença de potencial, vai ser de 20 volts. Prontinho. Esse é o mais tranquilo de todos. Concordam?